Fala aí, galera, beleza? Aqui é o professor Jader Soares de Biologia. Estamos aqui dando início hoje à nossa playlist sobre duas moléculas importantíssimas, que é o DNA e o RNA. Se você não sabe, espere, neste vídeo te mostrarei três diferenças fundamentais entre essas duas moléculas. Bem, pessoal, a primeira coisa que eu coloco aí para vocês é que DNA ele pode ainda ser denominado de ADN e RNA pode ainda ser chamado de ARN. Logicamente, DNA e RNA são abreviações em inglês e ADN e ARN são abreviações em português. E ambos são chamados de ácidos nucleicos, embora eles não estão presentes somente no núcleo da célula, como nós teremos a oportunidade de ver aí em nossos próximos vídeos. Então, antes de mais nada, eu gostaria de dizer a vocês que o DNA e o RNA, eles são polímeros de nucleotídeos, ou seja, eles são moléculas maiores, só que formadas por moléculas menores, as quais nós chamamos de nucleotídeos. Uma das partes importantes do nucleotídeo, logicamente que eu começo daqui, é com a chamada pentose, como terminou com ose ali, basicamente é um açúcar, penta está na frente para te alertar que ele tem 5 carbonos, então um açúcar com 5 carbonos. Só que nós temos ali um oxigênio. Após o oxigênio, eu vou colocar ali para vocês o carbono 1, o carbono 2, carbono 3, carbono 4 dentro de um anel e o carbono 5 fora deste anel. Neste carbono 5, nós temos então a ligação de um fosfato. Então, geralmente é muito comum em biologia, em livros de uma forma geral, nós representamos ali o fosfato apenas como P. Só que na realidade o P, todo mundo sabe aí, que ele é fósforo. Só que na realidade o que nós temos aí é um fosfato, é o fósforo associado ao oxigênio. E que nós temos então ali ligado ao carbono 5 um fosfato, e além disso, nós temos então no nucleotídeo, ligado ao carbono 1, nós temos então BN, que é a abreviação de bases nitrogenadas. Então, logicamente, bases nitrogenadas são moléculas que são ricas em nitrogênio, por isso elas são denominadas assim. Então, esta aí é a estrutura básica de um nucleotídeo. É uma estrutura base que forma tanto DNA quanto RNA. Mas, logicamente, os nucleotídeos que compõem o DNA e o RNA, eles são diferentes, eles não são exatamente iguais. Então, vamos lá. Então, é o seguinte. Então, nós pegamos aqui, e eu falo para vocês sobre bases nitrogenadas e pentoses. Aqui, eu já vou conseguir mostrar a vocês duas diferenças entre o chamado DNA e o chamado RNA. Com bases nitrogenadas, vocês sabem que nós temos então G, C, A, T e U. Esse G vem de guanina, esse C, citosina, A de adenina, T de timina e U de uracila. Só que, logicamente, quando nós pegamos essas bases aí, elas são 5 bases. Estão presentes apenas 4 no DNA e 4 no RNA. Ou seja, nós temos as 3 primeiras estão presentes tanto em um quanto em outro. Então, na verdade, nós temos guanina, citosina e adenina estão presentes no DNA e RNA. Enquanto você pega, então, a timina, é uma base exclusiva do DNA. E aqui você pega, então, a chamada uracila, e ela é exclusiva do RNA. Então, essa é uma primeira diferença entre DNA e RNA que nós temos que tratar. É basicamente o seguinte: quando nós pegamos então ali, nós temos uma base exclusiva do DNA, que é a chamada timina, que só se encontra no DNA, e nós temos então uma chamada uracila, que só é encontrada no RNA. Então, essa já se compõe da primeira diferença entre essas moléculas. Nós sabemos, além disso, que no DNA, e depois a gente terá a oportunidade de falar aí por que não no RNA, e às vezes até no mesmo no RNA, então detalhes como esses virão depois. E nós pegamos ali o pareamento das bases, nós temos um pareamento específico. Então todo mundo sabe que G se pareia com C e A se pareia com T. Então GCAT, GCAT. Só que entre essas bases nitrogenadas, nós temos ali as famosas ligações de hidrogênio. Então ligações de hidrogênio que antigamente eram chamadas de pontes de hidrogênio. Então, hoje, modernamente, são chamadas de ligações de hidrogênio, embora elas não sejam ligações, elas sejam interações intermoleculares. Então, um dado importante que às vezes aparece por aí é o fato de que quando você pega guanina e citosina, entre elas você tem a formação de 3 ligações de hidrogênio. E entre A e T, entre adenina e timina, você tem a formação de apenas 2 ligações. Então, às vezes, tem questões por aí que é importante que você saiba desse detalhe. Além disso, nós temos então as pentoses e nós sabemos o seguinte: quando nós pegamos pentose, nós temos duas pentoses importantes aqui, que é a chamada desoxirribose, que eu vou representá-la a partir de agora como D, e a ribose, que eu vou representá-la a partir de agora como R.
E, logicamente, como o próprio nome diz, ADN é ácido desoxirribonucleico. Então, se você une o nome à pessoa aí, você descobre que, logicamente, o ADN ou DNA tem como pentose a desoxirribose. E o ácido ribonucleico, lógico, ele tem pentose, como pentose, a ribose. Então, o próprio nome já te auxilia, lógico, a você chegar na pentose, porque o nome tem tudo a ver com a pentose que forma o ácido. Então, tá aí. Então, a partir de agora, nós iremos o seguinte: nós iremos construir juntos duas moléculas. Nós iremos construir um DNA e nós iremos construir um RNA. E nós começaremos pelo RNA. Quando nós pegamos o RNA, uma outra característica importante é o fato do RNA ser fita simples e o DNA ser fita dupla. Então, se você está aí, você já notou que nós temos três diferenças entre o DNA e o RNA até agora. Então, nós temos timina como base exclusiva do DNA, uracila como base exclusiva do RNA. Nós temos o DNA desoxirribose, nós temos no RNA ribose, e nós temos então agora o RNA molécula de fita simples e o DNA molécula de fita dupla. Então, pelo menos essas três diferenças aí é extremamente importante que você as tenha sempre em mente. Para eu construir RNA, eu vou precisar, logicamente, de nucleotídeos. Então, nós temos ali um fosfato, nós temos uma pentose e nós temos uma base. Comecei com a uracila, lógico, poderia ter colocado qualquer outra base, não importa. Mas aquela pentose ali, obrigatoriamente, ela tem que ser a ribose. Então, nós temos ali um nucleotídeo, fosfato, ribose e uracila. Só que esse nucleotídeo em si, ele tem que se unir a outros nucleotídeos para se compor como um RNA. Então, a partir de agora, eu vou pegar outro nucleotídeo e vou interligá-los. Só que a partir do momento que eu interligo ali, deu para você perceber nitidamente que eu estou estabelecendo aqui uma ligação entre o fosfato com o carbono 3 desse próximo nucleotídeo. Então, se você lembra aqui, você tem aqui um oxigênio, aqui você tem um carbono 1, aqui você tem um carbono 2, aqui você tem um carbono 3. Essa ligação que nós acabamos de fazer aqui, de estabelecer aqui, eu coloquei uma abreviação aqui, LFD, que nada mais é do que ligação fosfodiéster. Então, a ligação fosfodiéster é a ligação efetivada entre os nucleotídeos do RNA. Eu vou te mostrar também que é entre qualquer nucleotídeo, inclusive as ligações do DNA. E quando nós pegamos então aqui, eu posso colocar um outro nucleotídeo para você? Posso. Aí eu coloquei ali para você, deu para você perceber que eu coloquei C. Aqui eu coloquei A como base nitrogenada, não importa. Então as bases podem ser U, pode ser C também, pode ser A, e inclusive pode ser G também. Então eu vou colocar ali, vou estabelecer mais uma ligação, que é a ligação fosfodiéster, e por uma falta de espaço apenas, eu vou colocar mais um ali e vou estabelecer uma ligação, que é a ligação fosfodiéster. Então, o RNA ele não é formado apenas por 4 nucleotídeos, ele é formado por vários nucleotídeos. Não existe um número definido para eu determinar como sendo ou não RNA. Mas, na verdade, não é. Simplesmente eu coloquei só 4 nucleotídeos aí, simplesmente para ilustrar que são essas 4 bases que podem estar presentes no RNA. A única base que não pode estar ali, logicamente, seria a timina, que só está presente no DNA. E também não poderíamos ter desoxirribose, porque a desoxirribose está presente no DNA. Então, essa daí seria uma molécula de RNA, fita simples, isto. Agora nós pegamos, então, e vamos construir o DNA. Quando nós pegamos e vamos construir aqui o DNA, nós temos aqui um nucleotídeo. Então, também está lá fosfato, aqui você tem uma pentose, aqui você tem timina. Agora, essa pentose aqui, ela não pode ser outra, a não ser a desoxirribose. Então, lógico, é diferente da ribose quando nós pegamos o RNA. E a partir disso, você tem que lembrar que o DNA também, assim como o RNA, é um polímero de nucleotídeo. Então, se ele é um polímero, é uma molécula maior, só que é formado por várias moléculas menores interligadas. Então, eu vou colocar ali outro nucleotídeo, vou estabelecer uma ligação ali, fosfodiéster. Vou estabelecer ali mais uma ligação entre outro nucleotídeo, mais uma ligação fosfodiéster, e assim vai. Então, portanto, nós podemos ligar ali uma infinidade de nucleotídeos para formar o DNA. Então, deu para você perceber que nós temos aqui timina, que nós temos citosina como base, que nós temos adenina, que nós temos guanina. Só que quando nós pegamos o DNA e eu afirmo a vocês que ele é uma molécula de fita dupla, significa que nós temos, além dessa fita, nós temos uma outra que fica do lado dela. Então, só que nós temos agora que respeitar aquele pareamento que é tão conhecido de todos. Então, se eu tenho aqui T, essa base que entrará aqui, logicamente ela é A. Então, portanto, T se pareia com A se pareia com T. C, eu vou ter que colocar ali uma base que é G, porque C se pareia com G e G com C. Então, ali eu estabeleço uma ligação chamada de ligação fosfodiéster.
ligo mais um nucleotídeo, mais uma vez, estabelecendo ali e respeitando o pareamento, mais uma ligação, fosfodiéster. E ali, por último, um último nucleotídeo, no qual eu estabeleço mais uma ligação fosfodiéster. E a partir disso, você tem que notar que essas duas fitas elas são mantidas unidas. E elas são mantidas unidas, logicamente, por interações intermoleculares, que nada mais são do que LH, que é uma abreviação de ligações de hidrogênio. São as ligações de hidrogênio que mantêm essas duas fitas unidas, e deu para você perceber nitidamente que entre G e C são 3 ligações, e entre A e T são 2 ligações. Ok? Então, nitidamente você percebe o RNA, molécula de fita simples, o nosso DNA, molécula de fita dupla. Então é isso, galera. Então é o seguinte, só falando aí um pouco a vocês sobre a estrutura do DNA e o RNA, e há muitas coisas ainda que precisamos dizer sobre eles, e há muitas curiosidades sobre essas moléculas que serão tratadas aí nos nossos próximos vídeos. Se você gostou da aula, e assim, não se esqueça aí de dar o seu like, deixa aí o seu like. Também não se esqueça de deixar aí o seu comentário, e sempre será muito bem-vindo. Se inscreva também em nosso canal, que sempre você terá a oportunidade de receber vídeos aí em relação a conteúdos relevantes aí dentro da biologia. E então, um grande abraço, fiquem bem, tchau.